Show, vamos começar mais uma das nossas lives. Hoje eu vou falar sobre o fator desemprego, como que o autoconhecimento pode ajudar você com o fator desemprego. Se o seu problema não é desemprego, vou tirar porque está dando reflexo, mas se o seu problema não é desemprego, você pode também aplicar isso para pensar numa mudança de emprego ou encontrar um emprego melhor. Se você está no mesmo emprego há muito tempo, seu salário não muda, ou se você está desempregado, é praticamente a mesma coisa. Né? A diferença é que quem está desempregado ganha R$ 0, quem está com emprego fixo há muito tempo sem evoluir, o que acontece é que as coisas vão ficando mais caras e o salário vira o mesmo. Então o problema é parecido. Né? Então como evoluir nesse sentido? Mas a questão do desemprego, você tem que olhar ela, se a gente olha para ela a partir do momento da visão do autoconhecimento, a gente tem que pensar no seguinte: antes de pensar só no que o que levou você ao desemprego. Se você pensa o que levou você ao desemprego, isso vai fazer com que, primeiro, você possa corrigir o erro que aconteceu no passado e você possa identificar também como você não fazer esse padrão de novo quando depois que você, porque depois você pratica o autoconhecimento, você vai conseguir um emprego, mas como não cair nessa de ficar desempregado de novo. Então aí você tem que ir na raiz da questão e começar a sondar na sua própria vida o que levou você ao desemprego. E o que leva você ao desemprego dificilmente é algo que as outras pessoas é responsabilidade só das outras pessoas. Mesmo que alguém tenha feito algo negativo com você quando você estava no seu emprego, você tem que ter deixado de fazer algo também para que aquilo lhe prejudicasse. O que eu quero dizer é que, sim, existem pessoas ruins, existem coisas ruins que as pessoas fazem com a gente, de fato tudo isso existe, mas, de qualquer forma, para que você tenha perdido o seu emprego, para que você perca algo na sua vida, em algum momento você foi negligente e deixou com que aquela pessoa ou aquela situação lhe prejudicasse. E é esse ponto que a gente não pode deixar acontecer. Então a primeira coisa a saber é aonde foi que você abriu espaço para que isso acontecesse na sua vida. É muito fácil você reclamar da situação do país, é muito fácil você reclamar da situação das pessoas, é muito fácil você reclamar, principalmente dependendo do seu estado emocional crônico. Ah, João, mas o que é um estado emocional crônico? O estado emocional crônico é aquela emoção que você está preso e que você apresenta ela por sua vida toda. Não sei se você já percebeu, mas tem gente que reclama o tempo todo, ou seja, ela tem um estado crônico emocional que a gente chama de antagonismo, ela só reclama. E a primeira coisa é tornar consciente também do seu estado emocional crônico. Você pode se tornar consciente do seu estado emocional crônico. E a partir do momento que você se torna consciente, não significa que ele vai mudar instantaneamente, mas simplesmente vai haver ali em você uma maior inteligência para a hora que isso acontece. Tem uma inteligência dentro de você para começar a enxergar que nem todas as situações da sua vida são passíveis de reclamação. Alguns momentos são felizes, outros são tristes e alguns você reclama sim. Mas entender o que foi que levou você a perder o emprego que você já teve. Agora aqui temos duas situações. Você já perdeu o emprego ou você nunca teve um emprego? Porque se você nunca teve um emprego, aí você não tem como saber o que levou você a perder o emprego, mas tem como você reconhecer o que você está deixando de fazer que não está levando você a ter um emprego. O excesso de crítica, por exemplo, quando a gente pega lá o teste de personalidade, e aí esse teste de personalidade vai me dizer se aquela pessoa é uma pessoa crítica. O que é uma pessoa crítica? É uma pessoa que critica muito as coisas, que vê sempre o lado negativo, pessimista das coisas. Isso é uma pessoa crítica. Então, por exemplo, você pode se encontrar num estado da sua vida em que você está um pouco mais crítico realmente, e por isso nenhum emprego está lhe servindo.
Então é muito importante você se conhecer e saber a sua essência, gente. Não tem saída, não tem outra resposta para a sua vida, não tem comprimido, não tem cápsula que você vai tomar que vai lhe dar essa resposta. Todas essas promessas de rapidez, de cápsulas, de remédios, de saídas fáceis e rápidas para os seus problemas, vão te trazer efeitos colaterais indesejáveis. Mas aqui não, aqui é um processo de conscientização da sua própria natureza, do que você está fazendo ou do que você está deixando de fazer, para que você fique numa situação de negligência, para que você fique sem um emprego. Quando você identifica esses dois polos, né? O que é que eu fiz que me permitiu ficar sem emprego? E existiu alguém, ou existe alguém ao meu redor que está reforçando isso, que está reforçando isso na minha vida? Mas sabe que esses processos são contraintuitivos. Eu adoro essa palavra do contraintuitivo. Porque a intuição ganhou uma popularidade falsa ao decorrer do tempo, como se ela fosse uma capacidade que alguns têm e outros não têm. E eu já fiz um outro vídeo falando que isso não é verdade. A intuição é uma habilidade desenvolvida depois que você já atravessa um campo lógico sobre o assunto. Por exemplo, vamos dizer que algumas mulheres se sentem mais intuitiva no campo emocional. Mas geralmente as mulheres das gerações que passaram tinham uma educação que levavam ela a lidar melhor com o emocional. Elas conseguiam pensar mais racionalmente em relação a como lidar com o emocional delas. Logo, quando elas estão ali na adolescência, chegando a ser adulto, elas começam a desenvolver uma intuição mais aguçada para esse campo. Enquanto, por exemplo, a gente pode botar... Nada aqui é generalização absoluta. Eu estou apenas dando exemplos para vocês baseados no que a gente conhece ou escuta sobre a sociedade. Então a gente sabe também que os homens, muitas vezes, nas gerações passadas, não tanto aqui no Brasil, mas mais nos Estados Unidos, na Europa, sempre foram ensinados e incentivados a serem mais construtores, a trabalharem mais na obra, a consertarem as coisas, a bater o martelo. Logo, o homem consegue ver uma ferramenta, depois que ele cresce, que ele já está meio adulto, já está chegando na fase adulta, ele começa a ver uma ferramenta e já ter uma intuição sobre para que aquela ferramenta funciona, como usar aquela ferramenta. Ele vê uma coisa quebrada, ele já desenvolve uma intuição sobre como consertar aquilo dali, né? Como fazer aquela velha e famosa gambiarra brasileira de como consertar aquilo. Então a intuição não é algo que vem, é algo que é desenvolvido a partir de uma lógica, de um treinamento, e certas coisas são desenvolvidas com a nossa educação desde pequeno. Só que o que eu quero dizer é que o processo de você identificar aonde foi que você deixou com que o desemprego acontecesse na sua vida, quando foi que você se tornou negligente com você mesmo, o que foi que você fez que permitiu que essa situação ficasse. E o processo de você identificar pessoas que estão te atrapalhando dissimuladamente, ou seja, você não percebe, porque se você percebe, aí você cai na parte em que você está permitindo que isso continue acontecendo. Então, provavelmente, você não percebe essas pessoas ainda. E esses dois processos são extremamente contraintuitivos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é uma tecnologia tão nova, é um assunto tão novo no sentido de foi organizado dessa forma recentemente. Existiam pequenas estruturas em poucos materiais filosóficos e tal, que existiam, que foi tirando um pouco, e a pessoa demorava uma vida inteira para chegar a isso... esse processo que eu estou lhe mostrando. E agora esse processo foi organizado de uma forma muito específica, detalhada e concreta. E esses processos são contraintuitivos por isso, porque ninguém foi treinado, ninguém não, mas a maioria mesmo,
vamos dizer que 96% das pessoas não foram treinadas para ter essa visão de encontrar o próprio erro e identificar as pessoas que elas amam, mas que estão atrapalhando ela na vida. E algumas que fingem que são amigas dela e que estão atrapalhando ela na vida. Isso é totalmente contra-intuitivo, porque é recente. Não tem tempo suficiente para ter virado um processo intuitivo. Na sua vida, nem na minha. Eu, quando passo por essas situações, até hoje, eu pego o material de volta, que é um livreto fininho, e dou e reforço aquele conhecimento. Porque mesmo em mim, que já conheço essa terapia há bastante tempo, ainda não teve como virar um processo intuitivo. É muito recente. Para mim ainda é um processo lógico de desenvolvimento e análise, o que é que as pessoas falaram, o que foi que eu fiz, qual foi a situação, eu ainda tenho que ficar usando a minha lógica para chegar lá. Em algum momento de tanto usar, daqui a 10 anos, 15 anos, vai ser um processo intuitivo. A pessoa vai dizer uma coisa, eu vou identificar automaticamente que ela não está me ajudando. Ou eu vou tomar uma atitude que automaticamente eu vou identificar que aquela atitude está indo contra mim mesmo, contra eu mesmo. Mas esses pilares têm que estar muito, muito presentes. Eu, por exemplo, me encontrei uma época da minha vida desempregado e extremamente negligente comigo mesmo, porque eu não estava tendo dinheiro para pagar pelo estilo de vida que eu estava acostumado a ter e que eu estava desenvolvendo, e de uma hora para outra eu resolvi sair do emprego, porque eu estava sentindo uma sensação ruim. E existia, sim, uma pessoa que estava lá dizendo que aquele emprego não ia me levar a lugar nenhum, e era uma pessoa que eu amava, uma pessoa que eu conversava muito, uma pessoa que conhecia muito da minha vida. Uma pessoa que praticamente tinha me criado. Praticamente não tinha me criado, né? Então, e essa pessoa estava sempre questionando se aquilo ia me levar em algum lugar, se eu tinha possibilidade de crescer. E esses questionamentos me atrapalharam muito, porque chegou um momento que eu realmente estava cansado, mas o cansaço faz parte de quem trabalha, se você já trabalhou, você sabe disso. Só que eu fui e abandonei o trabalho. Mas eu não entendia na época que esses questionamentos, na verdade, estavam muito mais para uma forma dessa pessoa querer me proteger e achar que eu tinha que trabalhar com o que ela achava que era melhor, do que de fato um pensamento racional. Até porque eu trabalhava pouco e ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro não, mas ganhava bastante dinheiro para o que eu trabalhava. Se eu dobrasse, triplicasse o meu trabalho, eu ia ganhar mais ainda. E eu abandonei. Não fazia sentido ter abandonado. Eu fui negligente comigo mesmo. Eu comecei a pegar atividades que não me davam retorno financeiro nenhum. E troquei essas atividades que não me davam retorno financeiro nenhum, mas que eu achava que fazia mais sentido na minha vida, que tinha mais possibilidade de crescimento, mas não me dava dinheiro nenhum. Troquei essa possibilidade por uma que estava me dando dinheiro com pouco trabalho, que se eu botasse mais trabalho eu teria mais dinheiro e teria mais capacidade de pagar de investir em outros lugares, em outras coisas que eu estava experimentando, e eu simplesmente abandonei. E eu poderia ficar culpando essa pessoa, dizer que ela me deu conselhos errados, eu poderia estar culpando, porque depois eu fui atrás, eu tentei recuperar e não tive como. Eu fiquei muito negligente comigo mesmo. E aí eu não tinha dinheiro para me alimentar bem mais, eu não tinha dinheiro para sair no final de semana e distrair um pouco a minha cabeça, eu não tinha dinheiro para levar minha noiva para sair, e a gente tem um momento, tudo começou a ter muita briga, começou o estresse ficar muito maior. Eu comecei a trabalhar e comecei a não comer mais porque eu não tinha dinheiro para gastar na rua. Olha só a bola que eu me meti, porque eu permiti com que
o ponto de vista de uma outra pessoa que, na verdade, tinha muito mais um interesse em, vamos dizer, controlar ali a minha vida, como eu ter aceitado isso me pôs nessa outra situação. Então é o mesmo pensamento que você tem que ter. Você primeiro tem que acordar para entender que isso existe e que alguém pode lhe ajudar com isso. E que alguém pensou nesse material para lhe ajudar. E que outras pessoas já passaram por isso e por isso houveram pessoas ali no passado que desenvolveram um material que é para te ajudar e que essa ajuda é possível. Da mesma forma que eu tenho certeza que você já ajudou essas pessoas, algumas pessoas em algum momento da sua vida, você entender que outras pessoas foram ajudadas com problemas muito parecidos não, mas que têm a mesma fonte que o seu. Não é parecido porque você tem a sua vida. Eu tive colega antes de olha só. E eu cometi esse erro. Eu já meio que conhecia esse material que eu estou lhe falando. Mas por não me dedicar, por não realmente levar aquilo, ter aquela credibilidade, por ainda estar naquele passo de ceticismo, será que funciona para mim, será que não funciona? Eu caí nesse erro de novo. Antes de conhecer esse material, isso já tinha acontecido comigo, mas na época não era com o trabalho que eu estava sendo pago, era na época da faculdade, com projetos da faculdade, que eu achava que poderia me levar a ter um estágio, a ter um emprego, inclusive me levaram a lugares muito longe, mas houve uma época que eu fiquei muito para baixo, porque eu estava sendo cortado de alguns projetos. Eu estava muito confuso, eu estava mais uma vez negligente comigo, e ali eu descobri mais uma pessoa. Naquela época foi a primeira pessoa que eu descobri. Essa pessoa era muito próxima, se dizia muito minha amiga, e ela que estava me tirando dos projetos. Inclusive, um dos projetos, ela foi quem mandou e-mail para mim. Um projeto que eu coloquei ela, e ela me tirou do projeto. E quando eu falei com ela, ela começou a rir, né? Ela acha que estava sendo amiga. Não teve coragem de conversar nem nada. E eu poderia estar culpando ela, porque eu poderia dizer porque a humanidade está terrível, porque as pessoas são ruins, porque isso, porque... Não, mas quando foi que eu deixei isso acontecer? Como foi que eu deixei isso acontecer? Então, estar desempregado é um resultado das suas atitudes ou da sua falta de atitude e falta de autoconhecimento. Você não está entendendo aonde você está se boicotando, você não está entendendo o que é que você poderia fazer para melhorar. É mais fácil você tomar um remédio para dormir e assistir Faustão no domingo. Dá menos trabalho. É mais fácil sofrer de segunda a sexta e sexta encher a cara até o domingo com álcool. É mais fácil. Mas até quando a gente consegue levar isso? Até quando a gente vai conseguir? Aí eu falo como humanidade, como grupo que participa da humanidade. Até quando a gente vai conseguir abafar a nossa falta de propósito com álcool no final de semana? Com cerveja e vinho. Até quando o propósito das pessoas vai se resumir a ter dinheiro para gastar no final de semana com bebida e ficar bêbado? E na segunda-feira voltar a trabalhar. E quando isso não der mais conta, começar a tomar remédios. Então você precisa de enxergar os pontos cegos que estão se formando na sua consciência, na relação de você com você mesmo, na sua falta de autoconhecimento. Quando foi que você começou a estagnar? Quais foram os erros? E os erros
que você cometeu para perder emprego, ou para estar desempregado, ou para estar negligente financeiramente com você, ninguém vai poder dizer que erro foi esse. Se alguém lhe disser qual foi esse erro, essa pessoa está errada, ninguém pode lhe dizer que erro foi esse. Não porque você é muito cabeça dura, não porque você gasta muito, ninguém tem o direito de dizer para você qual é o erro. É você, no seu autoconhecimento, que tem que procurar encontrar esse erro. Só assim essa conclusão vai ser validada e vai levar você para o futuro próspero. Ninguém lhe conhece como você se conhece. Como que ela pode dizer qual foi o motivo? No máximo, ela pode lhe fazer perguntas, mas uma pergunta mal feita pode ser uma crítica. Inclusive, é nesse âmbito das perguntas agora que, depois de ter feito esses dois pilares de encontrar pessoas e encontrar erros seus, você vai começar a olhar uma lista de perguntas em que você vai se lembrar como que você conseguiu os outros empregos que você teve. Agora pode ser que você não lembre. Pode ser que realmente o processo que você usava antes, quando era mais novo, para conseguir emprego, essas coisas, pode ser que você tenha esquecido isso. Até porque o excesso de álcool e excesso de medicamento afetam a memória automaticamente. Mas a gente tem uma lista aqui, um livro, só com perguntas. Porque uma hora a memória começa a voltar. Inclusive, tem uma seção desse livro de autoconhecimento que são perguntas feitas justamente, somente para fazer com que sua memória fique melhor. Olha que louco. Uma lista com várias perguntas e você pode refazer essa lista quantas vezes você quiser, que vai revitalizar a sua capacidade de memória. Mas só a lista não adianta. Você tem que primeiro se proteger com esses dois pontos. E ter um mínimo de entendimento moderno, contemporâneo, de como a mente funciona. A mente, não o cérebro, não a estrutura, a mente. Ou seja, como as suas memórias te ajudam e te atrapalham. O que é uma memória? De onde vêm os pensamentos negativos? De onde vêm as sensações ruins? Porque aí quando você estiver no seu emprego e começar a vir pensamentos negativos, você vai saber de onde vem. E sabendo de onde vem, o que é que você pode fazer? Pará-los. Por aquele momento você pode pará-los. Até que eles passem. Então, para você analisar essa questão do desemprego e parar de culpar as pessoas, o governo, pela falta de emprego, não estou dizendo que o governo é perfeito, longe disso, nem estou dizendo que ele é bom. Estou nem dizendo que ele é bom. Mas enquanto você pôr o problema no governo, enquanto você pôr a causa do seu problema no governo, o governo vai ter o controle da sua vida. Enquanto você pôr a causa do seu problema na sociedade e nos empresários, os empresários vão ter o controle da sua vida. Quando você começar a reverter esse jogo e se colocar como causa do seu próprio emprego, aí você vai poder ter o emprego que você quiser. E causa do próprio emprego não é necessariamente virar empresário, não é necessariamente abrir seu próprio negócio, pode ser que sim. Mas é por causa no sentido de crescer tanto sua autoconfiança, conhecer tanto, saber exatamente como são os seus pontos de vitórias, como foi que você conseguiu os empregos, como que foi que você conseguiu passar por momentos bem-sucedidos na sua vida, como foi que você conseguiu reverter um erro. Quando você sabe exatamente todas essas coisas, você fica autoconfiante o suficiente para dizer assim, o emprego que eu quiser eu consigo.
Por quê? Porque eu vou falar, agir, fazer o que tem que ser feito até que eu consiga aquele emprego. Tem gente que não tem emprego, reclama que não tem emprego, nunca botou um currículo. Eu antes, como mostra dos meus vídeos, trabalhava com cinema, com atuação e direção, né? Dirigia peças, vídeos e tal. E era incrível porque em algum momento eu descobri que muitos dos meus amigos reclamavam que não trabalhavam no cinema, na novela, no teatro, reclamavam que não trabalhavam, mas eu descobri que eles nunca foram atrás de colocar currículo nos lugares, ou seja, de ir nas agências de TV, nas agências de cinema e colocar lá o currículozinho deles, mostrando a formação deles, as cenas que eles já fizeram. Nunca fizeram. E reclamavam. Como que você pode reclamar que você não tem emprego se você nunca botou um currículo? Agora saiba, sem o autoconhecimento, você vai ficar nesse erro sempre, porque você vai botar 5 currículos e vai achar que, já botei 5 currículos e não fui chamado para nada. 5 currículos não é nada. Você tem que botar muitos currículos o tempo inteiro e você vai receber não, e você vai para a entrevista e vai receber não. Só que por baixo desse processo de colocar currículo, ir para a entrevista e receber não, você vai ter sempre o processo do autoconhecimento correndo. Então, toda vez que você receber um não e colocar você para baixo, o autoconhecimento vai estar ali lhe colocando para cima, dizendo não, você teve muitos acertos na sua vida, você teve muitas vitórias na sua vida, preste atenção nessa pessoa, que essa pessoa está dizendo coisa ruim, isso está deixando você para baixo. O autoconhecimento vai estar sempre ali por baixo do processo até que você consiga o emprego que você quiser. E não necessariamente vai ser rápido, mas você tem que botar muito fluxo para fora, você tem que botar muito currículo, você tem que ir muito entrevista, você tem que arriscar, você tem que cuidar de você, você tem que cuidar da sua aparência, você tem que cuidar da sua roupa, você tem que cuidar da sua alimentação para que você pareça bem, para que você haja bem, para que você pareça uma pessoa forte. Você precisa de dedicar tempo para isso. Você precisa, no final, ter energia vital para lidar com isso, e a única forma de liberar a energia vital que eu conheço, por tudo que eu já estudei nos últimos tempos, é com autoconhecimento e especificamente com esse autoconhecimento que eu estou trazendo para você. Especificamente com esse autoconhecimento que eu estou trazendo para você. Porque eu já fiz muitos, eu já li muita forma de autoconhecimento, já fiz vários tipos de coisas orientais, e elas meio que funcionam porque de alguma forma você está querendo que funcione. Esse aqui é diferente. Esse aqui funciona até para quem não quer. Eu já vi gente, e eu fiquei assim, assustado ao ver isso. Eu já vi gente que chegou com problema, a gente aplicou as técnicas do autoconhecimento e da terapia, de tudo que tinha que ser feito. A pessoa viu, melhorou, mas continuou sem acreditar que o autoconhecimento poderia servir para ela. Continuou na dúvida se o autoconhecimento... Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiquei em depressão um tempo, comecei a tomar remédio, tomei 3 dias só. Eu estava nos Estados Unidos. E aí conheci esse grupo de gente que aplica essa técnica e que bebe desse conhecimento que hoje em dia eu faço parte. Né? Um conjunto de livros e aulas e congressos desenvolvido por esse filósofo americano. Conheci essa galera. Fui lá. Eu já estava aceitando a minha condição. Na época eu trabalhava com cinema e eu achava que eu tinha chegado num ponto bom, porque eu era artista e eu estava deprimido, e todo artista para mim era deprimido, então significava que eu era um bom artista, e daquilo ali era um ponto sem volta, porque eu via pessoas que já estavam há 20 anos tomando medicamento ao meu redor, pessoas, professores, diretores de teatro, pessoas que tomavam medicamento
Então, para depressão, para bipolaridade, para ansiedade, então eu disse, é isso. No resto da minha vida agora vai ser assim. Não conhecia ninguém que tinha revertido um processo desse com menos de 1 ano, 2, 3, 5 anos. E que revertia pela metade, porque depois ainda ficava tendo vários sintomas e constantemente tinha que voltar a tomar os medicamentos. Quando eu conheci esse grupo, em 2 semanas eu saí da depressão, através das técnicas deles. 2 semanas. Com 3 semanas, eu estava muito melhor do que o meu melhor antes de ter depressão. Com 3 semanas. Com 2 eu estava totalmente recuperado. E com 3 eu estava melhor do que eu já havia estado em minha vida. Voltei para o Brasil, com esse material de autoconhecimento que eu apresento aqui, que eu falo aqui, para que eu pudesse fazer autoconhecimento em mim o tempo todo. Aí era eu só, não existia ninguém me ajudando, nenhum terapeuta, nada. Era eu me ajudando, né? Continuei fazendo. Eu fui ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez mais racional, o meu emocional cada vez mais livre. Eu via as coisas, eu ficava feliz, eu estava apreciando a vida de uma forma que eu nunca tinha apreciado antes. E mesmo assim, eu ficava em dúvida se aquilo iria funcionar para mim sempre, se não existiam outras coisas que eram tão bom quanto. E continuei procurando outras coisas, fiz curso, fiz yoga, me inscrevi num curso de Kundalini, yoga, eu continuei procurando várias outras coisas, porque eu disse, não, se isso aqui existe, imagine, deve ter outras coisas aí muito loucas. E eu não encontrei nada. Na verdade, essas outras coisas muito mais me atrapalharam porque me tiraram do caminho que eu já estava. E aí eu tive que fazer o processo de voltar para esse caminho. Naquela época, eu digo que eu estava melhor porque eu reclamava que eu não tinha emprego, que eu não conseguia trabalhar no meio audiovisual, que eu não conseguia trabalhar e nada. Depois que eu tive acesso a esse material e vi a minha responsabilidade e tirei as pessoas que estavam me prejudicando da minha vida e afastei, manejei quem não dava para tirar da minha vida, eu simplesmente confrontei ela e botei ela no lugar dela e continuei fazendo autoconhecimento em casa. Primeira coisa que eu fiz quando voltei para o Brasil foi um programa de TV que eu criei. Eu e um amigo meu. Tão bem eu estava que eu disse, não vou mais esperar. E eu juntei comigo mesmo, a gente criou um programa de TV. Então eu não fiquei esperando que ninguém fizesse por mim. De tão alto de tom que eu estava. De tão feliz que eu estava naquele momento. E sempre com manutenção. E a gente fez esse programa de TV em 3 semanas. Para você ver como a minha capacidade de causar sobre a minha própria vida estava tão alta. Para você ver como o meu emocional estava tão bem. Em 3 semanas eu resolvi ir lá e fazer o programa de TV. Então a única coisa que eu posso lhe dizer é isso. Você tem esses 4 pilares. Um onde você analisa a sua responsabilidade, onde foi que você deixou a situação se agravar na sua vida. Outra onde você começa a analisar as pessoas que podem ter agravado isso. Um quarto, que é um livro prático, onde você faz uma recuperação baseada nas suas lembranças dos pontos positivos, porque sua vida não foi sempre ruim, eu acredito. Em alguma parte dela, por mais que ela tenha sido 90% ruim, a gente foca nos 10% que funcionaram. E o quarto é
o conhecimento. O conhecimento de como a sua mente e sua consciência funcionam, para que a partir daí você possa estabilizar todos os seus ganhos. Enfim, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Fique alerta, porque eu estou sempre fazendo palestras, uma na tarde, no período da tarde, ali, horário de almoço, e a outra geralmente à noite, mas eu estou sempre postando aqui os horários que vão ser as lives. Geralmente por volta do meio-dia e meio, 2 horas, e a outra 7h30 da noite. Mas fica atento que eu estou sempre postando quando vai ser a live de cada dia. Beleza? Amanhã teremos uma palestra fechada via Zoom, onde eu vou entrar mais nesse assunto de forma mais técnica, inclusive falando sobre o processo de autoconhecimento em 3 passos e um e-book que eu escrevi para esse mesmo processo de autoconhecimento. Se você não teve acesso, vá lá no site dianos.com.br, dianous.com.br, e lá você pode fazer o seu pré-cadastro, seu cadastro, e a gente lhe avisa, ele inclui na palestra fechada e manda o link do Zoom para você participar e manda o e-book para você também. Tá bom? Muito obrigado, é isso e até a próxima.